1 Pedro, verso 3, diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Cristo Jesus. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e invejas, e de sorte de maledicências, desejai ardentemente o leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós clamamos nesta noite pela tua misericórdia, pela tua palavra, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, Pai. Que o homem se cale e o Senhor fale através da tua palavra e através do seu Santo Espírito, através do procedimento de viver uma vida com o Senhor, uma vida que exige passos na caminhada da graça, uma vida que nós precisamos não olhar mais para trás, mas olhar para frente, uma vida que nós precisamos rejeitar os nossos desejos e cumprir o desejo do seu coração para as nossas vidas, Pai. Pedimos nesta noite que através da sua palavra, o Senhor esclareça aquilo que não está esclarecido, o Senhor direcione aqueles que estão perdidos, e o Senhor nos ajude a andar numa vida de santidade. É no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Pode se assentar. Aqui a primeira coisa que ele fala é que nós precisamos desejar alguma coisa. Ele fala de desejo de uma graça. É não rejeitar aquilo que já foi feito. Quando ele fala de graça, ele fala de favor imerecido. De algo que vem para as nossas vidas sem nós termos feito nada. Que Deus derrama sobre nós. Que o Senhor derrama através do seu Filho. Através do Senhor dos Senhores. Através daquele que se entregou por nós. Algo que Ele dá para cada um de nós. E Ele dá gratuitamente. Ele fala para que nós possamos desejar, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que foi trazida a nós através da revelação de Cristo. Através do Senhor foi trazida as nossas vidas, mas não que essa graça não existisse. Vocês entendem claramente isso? Filha, vai com a vovó ali, ó. A vovó vai te levar ali no hall.
Ó, filha. Dá um beijo. Ele fala de uma graça, não que ela não existia antes, uma graça que já era conhecida, só que ela nos foi revelada através do seu filho. Talvez às vezes existem coisas que você não conheça, mas elas já existem. Você entende claramente isso? É isso que ele está falando, que nós, como sóbrios, como pessoas que raciocinam, ele fala em Romanos que o nosso culto deve ser racional. Ele fala que nós precisamos disso, e essa graça já existia, e ela é revelada a nós, através de Cristo Jesus, mas nós precisamos desejá-la. E como que nós desejamos? Como que nós buscamos? Como que nós encontramos? Como que nós nos achegamos a essa graça? Ele fala que nós devemos desejar ardentemente, ou esperar inteiramente na graça. O que ele está falando aqui que não é pelos nossos próprios atos, mas é também pelo que ele já fez por nós. Ele nos deu. Nós devemos esperar nele. É algo que ele fez. Eu não consigo livrar de mim o meu pecado sem o auxílio de Cristo. Eu não consigo livrar de mim o meu desejo sem o auxílio de Cristo. Eu não consigo livrar de mim quem eu sou sem o auxílio de Cristo. É isso que ele está falando. É que nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da misericórdia, nós precisamos da graça, nós precisamos do contato, nós precisamos do relacionamento, nós precisamos de Deus. Mas algo que está disposto para nós. Não é algo que nós não temos acesso. A vida exemplar com o Senhor, ela começa assim, desejando a graça, desejando o favor, desejando aquilo que nós não merecemos. Às vezes você luta por uma coisa que você merece. Você já pensou isso? Eu luto porque, não, eu mereço isso, eu preciso ganhar. Mas ele fala aqui que nós precisamos desejar inteiramente e buscar algo que nós não merecemos. Esse é o primeiro passo. Eu não mereço, mas eu preciso buscar. A minha vida não é digna, mas Ele me deu. E eu preciso. Primeira coisa, nós precisamos isso, como filhos da obediência. Não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Como filhos da obediência. Filhos que recebem instrução e cumprem. Filhos que ouvem a palavra e praticam. Filhos que andam com o Senhor e ouvem aquilo que Deus está falando. Sabe, filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que vocês tinham antes. Aquilo que você gostava de fazer que não agradava. Aquilo talvez que você goste de fazer e não agrada a Deus. Primeira coisa, depois de buscar a graça, ele fala, não volte atrás. Não retroceda. Não caminhe na sua vida para trás. Não volte a buscar lá no fosso da mentira para conseguir resolver um problema novo da sua vida. Não volte a buscar no fosso do engano para conseguir resolver algo que está vindo sobre você. Não volte a buscar no fosso da prostituição aquilo para que você se encontre. Não volte a buscar aqui no fosso que é da inveja para conseguir outras coisas. Ou diminuir pessoas. Não volte atrás. Ele está falando aqui, a palavra de Deus está falando do apóstolo, ele está falando isso. Que um segundo passo é não vos amoldeis aquilo que vocês vivem antes. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o procedimento. Olha o que ele está falando aqui. Não é santo no adorar. Não é santo que foi falar no evento sobre expressão de adoração. Não é santo nisso, mas é santo em todo o procedimento. Quando está sendo visto ou quando não está sendo visto. Buscar ser santo. Buscar seguir os passos de Jesus. Buscar fazer o que ele faria.
Às vezes nós não conseguimos. Não. Às vezes nós falhamos. Falhamos. Mas Ele fala para nós continuarmos sempre persistindo e progredindo e andando e buscando ser santo. Se nós errarmos, nós temos um advogado junto ao Pai. Jesus o justo. Nós temos o juiz a nosso favor. Mas quando nós nos arrependemos, quando nós nos deixamos ser tratados e transformados pela graça do Senhor. Primeiro Ele fala, busca a graça. Porque sem a graça, quando nós cairmos, nós não encontraremos o caminho de volta. A grande coisa de um adorador como Davi é que ele tinha encontrado o caminho da graça. Davi teve um procedimento que talvez muitos de nós acharíamos que ele não merecia o céu. Mas não somos nós que achamos ou deixamos de achar. O nosso Deus não pensa como nós. Nosso Deus é rico em misericórdia. Né? Talvez muitos de nós, se olhássemos Davi, falassem, não, esse não. Mas Deus chama ele de um adorador, de um homem segundo o seu coração. Por quê? Porque é o que o Pedro está falando aqui. Primeira coisa, busque a graça. Depois, não andeis mais como filhos da desobediência, voltando para trás, mas como filhos da obediência. E depois, busque no seu procedimento viver de forma santa. Às vezes nosso pensamento não é santo. Às vezes nós achamos que estamos praticando coisa certa, mas aquilo não é certo. Nós achamos que aquilo é certo porque todo mundo faz. Mas o que é santo não é o que todo mundo faz. O que é santo é aquele que é santo faz. O que é santo é aquilo que Jesus faria. E nós temos que entender um passo como esse. Ele é santo. Não é? O que mais ele fala? Sede santos porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as... Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Quem aqui é peregrino? Peregrino nessa terra. Está de passagem. Ele está falando, portai-vos com temor. Uma vez eu fui pesquisar o que era temor. O que é temor? Obediência e se deleitar nos mandamentos de Deus. Obedecer a Deus, se deleitar nos seus mandamentos, caminhar junto com Ele, ter prazer no Senhor. Ter prazer na presença de Deus. Durante o seu tempo aqui nessa terra, durante o seu tempo de estudo, o seu tempo de trabalho, o seu tempo social, tenha prazer na presença de Deus. Tenha prazer em estar com o Senhor. Tenha prazer em andar com o Senhor. Tenha prazer num justo procedimento. Tenha prazer em ter relacionamentos saudáveis. Tenha prazer na vida das pessoas. Tenha prazer. Olha o que mais ele fala. Mas pelo precioso sangue, como cordeiro, sem defeito. Aqui ele está falando, uma fé valorizada pelo sofrimento, excede a ouro e prata. Cordeiro, é a menção do cordeiro que redimiu os primogênitos. Uma fé baseada em um sacrifício. Uma fé baseada no perdão. Uma fé baseada em Cristo. Onde está baseada a nossa fé? Onde está baseado o nosso justo procedimento? Onde estão as colunas da nossa fé? O que para você é negociável, o que não é negociável? Caminhar com uma vida exemplar, ele está falando isso, que nós vamos ter a nossa fé baseada no sangue do Senhor, no sacrifício do Senhor, na ressurreição do Senhor, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido antes da fundação do mundo. Antes de todas as coisas existirem, o sangue de Cristo já perdoava. Antes de todas as coisas existirem, o sangue de Cristo já purificava. Antes de todas as coisas existirem, o Senhor já tinha se sacrificado. O Senhor já tinha se entregado pelas nossas vidas. O sangue dele já realizava os milagres.
já cumpria os seus propósitos. O que ele está falando aqui, características de um cristão. A primeira coisa, obediência a Deus. Olha o verso 22, tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade. Primeira coisa, obedecer a Deus, ao contrário de uma vida de rebelião. Obediência na verdade. As características de uma vida exemplar, obediência à verdade. Obedecer o Senhor, caminhar com o Senhor, ao contrário de uma vida que se rebela, ao contrário de uma vida que é contra, ao contrário de uma vida que tem prazeres em coisas que não agradam a Deus. Obedecer o Senhor, andar com o Senhor, caminhar com o Senhor. Uma segunda coisa de um procedimento é santidade. Olha o que ele fala aí no verso 15 e 16, sede santos porque eu sou santo. Buscar uma vida santa. A maior parte não é nossa. Entenda bem claro isso. Para ser santo, a maior parte não é aquilo que eu pratico. É aquilo que eu creio. É em quem eu vivo. É com quem eu vivo. Mas tem uma parte que é nossa. Tem uma parte que eu preciso fazer. Para ser santo é separado. Eu preciso às vezes separar de algumas coisas que me deixam imundo. Eu preciso separar de algumas coisas que me afastam de Deus. Eu preciso separar de algumas coisas que ainda às vezes eu não estou maduro para entender. Eu preciso me separar. Em vez de uma vida fútil, no fútil procedimento. Você já pensou nisso? Você já pensou quantas vezes? Quantas vezes? Isso é um sacrifício, viu? Ela tinha saído da fralda, agora ela voltou, tinha saído, e depois agora voltou, a fazer cocô e xixi na calça. Aí você tem que ficar toda noite ensinando, todo dia ensinando. Filha, tem que pedir, filha, tem que vir, filha, tem que... Talvez é assim com a gente. Talvez Deus tem que ficar. Você tropeça, você já tinha saído, você viu? Olha o que a palavra está falando. Nós já tínhamos saído disso. Mas às vezes nós voltamos ao fútil procedimento. A palavra que ela está falando aqui, e que ali se revelou nós já tínhamos saído da bosta. Nós já tínhamos saído da bosta. E nós voltamos à bosta. É isso que ele está falando. Já tinha saído do seu fútil procedimento. E ali se revelou, ali você voltou à merda. Você voltou à lama, você voltou. E Deus tem que ficar te ensinando diariamente. Né? Não vou repetir de novo, mas Ele tem que ficar... sai da bosta. Sai disso. Né? E você tem que... Por quê? É sujo. Você tem que... E ele vem e te limpa. É isso que o Pai faz também. Vem e te limpa. Vem e passa, tem que passar o wipes. Às vezes você não tem wipes, tá? E você tem que limpar. E o Pai vem e ajuda. Ajuda a você limpar, ajuda a você sair e ajuda a você retomar o procedimento natural. E a gente precisa entender isso. Coisa simples. A ilustração que eu não tinha, ali se deu. Tá? Então, coisa simples que você precisa entender. Você precisa se limpar. E às vezes Deus precisa te limpar. Porque como ele falou aqui, às vezes nós não temos isso. Nós não sabemos o momento. E nós gostamos de voltar, às vezes, a alguns desejos. Nós gostamos de voltar a algumas práticas. Mas Deus precisa falar de novo. Filhinho, volta àquilo que você já aprendeu. Obedece o papai, obedece a mamãe. Volta a pedir. É isso que ela pede, pedir para ir no banheiro. Volta a pedir para ir no banheiro. Volta a pedir para caminhar. Volta a pedir para mim. Volta a pedir para que eu te ajude. Para que você se torne maduro, para que você possa entender aquilo que o papai e a mamãe quer. E Deus está falando isso, volte a pedir para Ele. Volte a pedir para Ele para tirar os seus desejos. Volte a pedir para Ele para tirar as suas vontades. Volte a pedir para Ele para te tirar da lama. Talvez você esteja na lama. Ele está falando, volte a pedir para você sair. Tá? É isso aqui, santidade, separado
para o serviço. Ele está pedindo para você ficar limpo para quê? Para que você possa servi-lo cada vez mais. Servi-lo cada vez melhor. Tá? Ao invés do quê? Do seu fútil procedimento. Outra coisa, em 2 Coríntios 7:1, fala assim, ó. Tendo, pois, amados tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Primeiro passo, obediência. Segundo passo, santidade. Depois de você entender a graça, depois de você entender que você não pode se deleitar nos seus prazeres, depois de você entender que você precisa ser santo, você primeiro dá o passo da obediência, depois você dá o passo da santidade, e ele fala que aperfeiçoa a vossa santidade no temor do Senhor. A nossa santidade é aperfeiçoada quando nós temos mais intimidade com Deus. A nossa santidade é aperfeiçoada quando nós estamos mais próximos do Senhor, mais próximo de Deus. Sabe, então não adianta nada eu andar em obediência, daí buscar um procedimento santo e me afastar de Deus, eu vou voltar. Ele está falando, anda em obediência, busca a santidade e aperfeiçoe ela no temor. Sabe, temer a Deus, andar perto dEle, saber o que Ele espera de nós. Às vezes para a Alice caminhar, ela precisa saber o que a gente espera dela. Porque às vezes para ela aquilo não é errado. Mas como que nós vamos saber o que Deus espera de nós, se nós não lermos a palavra? Como nós vamos saber o que Deus espera de nós, se nós não tivermos uma vida de oração? Como que nós vamos saber o que Deus espera de nós, se nós não andarmos em comunhão com os irmãos? Como que nós vamos saber? Nós precisamos. Aperfeiçoe a sua santidade no temor do Senhor. E ele fala o quê? Tendo em vista o amor fraternal não fingido. Não fingido. Essa minha Bíblia dá alguns comentários do amor fraternal não fingido. Fala assim, a sua fonte, alma purificada. Para ter um amor fraternal não fingido, precisamos ter a alma purificada. Alma rancorosa não dá, alma amargurada não dá, alma pecaminosa não dá. Ele fala assim, para ter um amor fraternal, não fingido. Primeira coisa, alma purificada. Segunda coisa, sua maneira, seguindo a verdade. Sua fonte, alma purificada. Sua maneira, seguindo a verdade. E sua natureza, genuína, de coração e ardente. Tendo um amor de coração e ardente. Então nós precisamos entender isso. Temos passos: obediência, santidade, temor e amor. Obediência, santidade, temor e amor. Porque depois o que ele fala assim, ó? Porque fostes regenerados, não por semente corruptível. A nossa dívida não foi paga por algo que se acaba. Jesus não pagou a nossa dívida. Eu paguei a dívida de tal pessoa até 2020. Algo que perde o valor. Não. Eu paguei a dívida de tal pessoa até 2020. Não. Eu paguei a dívida da pessoa com ouro. Não. Ele pagou com a própria vida. Ele deu a vida pelas nossas vidas. Foi através de algo incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive permanente. Ele se ofereceu por nós porque Deus o enviou. Pela sua palavra. Tudo o que se cumpre é pela palavra de Deus. Através da palavra de Deus, Cristo foi enviado para morrer a nossa morte. Através da sua palavra. A palavra do Senhor, verso 25. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. E ele fala dois verbos no final do capítulo 2. Ele fala o quê? Despojando-vos. Sabe? Deixando, tirando. Despojo é tirar tudo. É levar tudo, deixando.
e se achegando a Ele, deixando tudo, deixando tudo, deixando tudo, deixando tudo. Você entende isso? Jesus quer que você deixe tudo para se achegar mais próximo dEle, sem deixar coisas. Se você ficar segurando coisas, você nunca vai chegar. Nós precisamos deixar para se achegar próximo dEle. Essa era a mensagem que eu queria deixar para você hoje. Obedeça, obedeça, viva uma vida santa, busque o temor do Senhor, busque o temor do Senhor e tenha um amor fraternal compartilhado com essas vidas. Eu queria que você ficasse de pé, você fechasse seus olhos. Eu quero orar pela sua vida. E se você quiser, não, eu quero me achegar no altar hoje. O altar hoje é o meu lugar. O altar hoje é o lugar que eu quero me entregar diante dessa cruz que eles vão cantar. Talvez você queira chegar aqui, enquanto eles cantam, enquanto eu vou orar primeiro, enquanto eles cantam, eu quero chegar no altar. Depois o Hildo vai terminar, encerrando, orar por você. Mas se você, enquanto eles cantam sobre a cruz, mas o melhor lugar para chegar é o altar. A cruz é o melhor lugar, e no altar do Senhor é onde Ele transforma as nossas vidas. Feche seus olhos. Senhor, essa é a Tua palavra, Pai, é a Tua palavra simples, pura. Pedimos que o Senhor transforme as nossas vidas. Nenhum de nós é digno do céu, se não for através de Cristo, e precisamos entender isso muito claramente. É através do Senhor que nós chegamos ao céu, mas nós precisamos deixar as nossas cargas, nós precisamos deixar o nosso procedimento fútil, precisamos deixar a nossa vida na lama, e precisamos nos entregar para aquele que purifica, lava, transforma e santifica. Pai, transforma as nossas vidas esta noite, através de uma confissão verdadeira, através de uma entrega real, através, Senhor, da verdade plena. Transforma o nosso ser, transforma a nossa mente, Pai. Muitas vezes em horas do dia nós pensamos coisas que não devemos. Ajuda-nos a pensar, Pai, nos pensamentos do céu. Ajuda-nos, Pai, a refletir e falar cânticos de louvor ao Teu nome. Ajuda-nos a viver um santo procedimento, através da graça do Senhor, através de um justo procedimento e através da santidade de Cristo Jesus. Derrama o Teu Espírito sobre nós nesta noite, Pai. O Senhor não precisa de mais nada, o Senhor precisa de corações, Pai, corações na Tua presença. Aqueles que quiserem chegar ao Senhor, Pai, que o Senhor possa receber cada um através da Tua graça. Ajuda-nos, Senhor, a ter um coração quebrantado, que a Tua palavra diz que o Senhor não rejeita um coração quebrantado, Senhor. É no nome santo de Jesus que nós oramos e pedimos a Tua bênção sobre nós. Em nome de Jesus. Amém.